Um projeto de emenda constitucional deve impactar diretamente a execução da segurança pública em todo o país, a chamada PEC da Segurança Pública. O projeto foi apresentado pelo Ministério da Justiça no dia 14 de janeiro deste ano. Para entender melhor o que diz o texto e como ele deve impactar a rotina de trabalho dos policiais rodoviários federais, nós vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul, Vanderlei Alves dos Santos. Bom dia para você, Vanderlei. Bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelo espaço aqui. A gente fica feliz em poder ter essa oportunidade de esclarecer para o público a respeito da PEC da Segurança Pública, o anteprojeto de PEC, né? Ainda não é um projeto, porque o Congresso volta agora na próxima segunda. Sim. E é um projeto que traz alguns retrocessos para a Polícia Rodoviária Federal, em especial. O primeiro deles é a mudança da marca, né? Que isso, além de ter um impacto de custo, tem um impacto de uma cultura organizacional que a gente construiu ao longo de 97 anos, praticamente, quase 100 anos, uma instituição quase centenária. Eu não sei se vocês sabem, a Polícia Rodoviária Federal é a única polícia do Brasil que tem uma origem social, né? Ela nasce lá em 1928 por uma demanda social, através ali do nosso fundador, Antônio Félix, o Turquinho, né? A PEC traz ali uma vedação à atuação conjunta da PRF de forma expressa, no seu artigo 2º-B, nas investigações. Torna isso uma ação privativa dos delegados de Polícia Civil e delegados de Polícia Federal. Isso também pode impactar até na atuação do próprio Ministério Público. Veja, porque abre uma brecha para, no futuro, o inquérito ser uma peça exclusiva das polícias judiciárias. Bom, para a gente começar também um pouquinho essa entrevista, queria entender com você, no geral, qual a proposta da PEC da Segurança? Qual a proposta que ela traz? Ela traz algumas propostas de unificação do SUSP, né? E algumas situações técnicas de unificação do próprio fundo, né? Mas, assim, a parte que a gente acha danosa, como eu expliquei para você anteriormente, são as situações que se voltam para a Polícia Rodoviária Federal. Um dos pontos mais criticados no texto, né? A ampliação das funções da PRF no Brasil. O que significa isso? A ampliação, ela num primeiro momento, a gente não é totalmente contra, desde que isso viesse com uma garantia jurídica mais forte. No texto, a PEC fala em patrulhamento. O termo patrulhamento é um termo controverso no meio jurídico, se confundindo com policiamento, e isso causa uma insegurança jurídica para a atuação do nosso policial. Certo. E falando na rotina do trabalho dos policiais rodoviários federais, de que forma as mudanças propostas devem impactar a rotina do trabalho dos PRFs em todo o Brasil e de modo especial também aqui em Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul hoje responde por 1/4 de toda a maconha apreendida no país. No ano passado, a PRF apreendeu cerca de 840 toneladas de maconha. Houve um aumento de 123% em relação a 2023. E desse total, mais de 25% foi apreendido aqui no Mato Grosso do Sul. A gente tem que entender a seguinte situação. Nós não temos somente rodovias federais no Mato Grosso do Sul, nós temos rodovias estaduais também. A PEC limita essa atuação fora do eixo das rodovias federais, limita a atuação do nosso serviço de inteligência, quando ele torna privativo das polícias judiciárias qualquer atividade de fiscalização, certo? Então isso pode impactar, sim, diretamente na atuação do combate ao crime no Mato Grosso do Sul. E, consequentemente, no número de apreensões e também no combate ao crime, né? Sim, o número de apreensões pode ser reduzido sensivelmente. Porque, às vezes, a gente tem um alvo que é monitorado, como alguma quantidade de drogas, e para fugir da fiscalização das rodovias federais, eles utilizam rodovias estaduais, municipais, então é necessário que a gente faça essa atuação nesse local. Tá certo. Em relação ao nome da instituição para a PVA, Polícia Viária Federal, é isso? Isso. Esse é também é um ponto controverso, que a gente não abre mão de brigar para que não seja aprovado. A marca Polícia Rodoviária Federal é uma marca com quase 100 anos.
além de ser uma quebra de cultura da nossa instituição, a gente vai ter um custo gigantesco para mudar uma marca dessa. Nós temos aí em torno de 440 unidades policiais operacionais no país inteiro. São 13 mil policiais, é uniforme, todo um custo que vai impactar nos cofres públicos. A gente falou já um pouquinho sobre a rotina do trabalho dos PRFs e também como essas mudanças podem impactar no trabalho de vocês e também, consequentemente, no combate ao crime. Queria que você falasse um pouquinho mais qual o impacto social dessas mudanças, tanto para os policiais quanto para a população, de uma maneira geral. Quando a gente burocratiza o trabalho policial, a gente vai trazer prejuízos diretos para a população. Hoje, a gente tem a Polícia Rodoviária Federal, através de muita batalha, conseguiu agilizar alguns procedimentos de atendimento de ocorrências crimes. Por exemplo, os crimes de menor potencial ofensivo, os famosos que a gente chama de TCO, né? Por exemplo, um cidadão que é flagrado com uma carteira suspensa. Hoje não é necessário eu encaminhar a um delegado. Eu faço um termo e encaminho direto para o Ministério Público. Futuramente essa pessoa vai comparecer ao Ministério Público e prestar os seus esclarecimentos. E o Ministério Público irá processá-lo ou não a critério, né? Da forma que está na PEC, o colega que, por exemplo, que estiver em Miranda e pegar um condutor com a carteira suspensa, vai ter que deslocar 240 quilômetros até Campo Grande para fazer um termo que em 15 minutos o delegado vai fazer ali e liberar. Porque não é uma infração possível de prisão. Em uma outra situação, atividade de inteligência, de monitoramento de atividade de exploração sexual de crianças e adolescentes, que são coisas que a gente faz com monitoramento de pontos, atividades de combate ao crime, narcotráfico, tráfico de armas, enfim, também serão prejudicadas. Por tudo que você contou aqui para nós, Vanderlei, é possível ver que essa PEC ela traz aí algumas ampliações das funções da PRF, mas ao mesmo tempo ela também limita o trabalho de vocês, né? Isso, ela torna mais burocrático e traz de volta uma certa insegurança jurídica, né? Hoje a gente, antes, né, lógico, há poucos dias o ministro revogou a portaria que permitia a polícia atuar de forma conjunta com os GAECOS, hoje somente com autorização expressa do ministro. Isso também burocratiza, porque a PRF não atua somente nas rodovias. Para você ter ideia, o ano passado foram mais de 9 mil ações conjuntas no Brasil todo, com ministérios públicos e GAECOS no Brasil. Você falou, Vanderlei, que de alguma forma o crime organizado pode ser favorecido por essa PEC, né? Quais são aí os riscos, né? A gente está em Mato Grosso do Sul, um estado que tem fronteira com outros países, né? E também a gente sabe que isso é um risco para o tráfico de drogas, já amplia, né, essa atuação. Então, quais são os riscos do crime organizado ser favorecido por conta dessa limitação que traz para a PRF? A gente tem que entender que a cadeia produtiva do crime organizado, ela é entrelaçada, né? Quando você rouba um veículo em São Paulo e se traz para a fronteira com a Bolívia ou com o Paraguai esse veículo tem um objetivo, ele vai ser utilizado como moeda para aquisição de drogas e armas. A partir do momento que você facilita, que você deixa aberta essa situação de fronteira para que o crime organizado tenha a sua principal fonte de recursos, que hoje é o tráfico de drogas, a gente pode ter uma escalada de violência nos grandes centros e no próprio estado do Mato Grosso do Sul, né? A gente discute isso e a gente até pensa que a PEC deveria ter avançado em dar mais atribuições para a PRF, mas, como eu disse, com garantia jurídica. Inclusive a questão da nossa atuação na fronteira, que é uma atuação ainda que a gente carece de limitação jurídica. Como eu te expliquei, a atuação numa rodovia estadual sempre vai ser passível de questionamento jurídico. Isso torna o trabalho do nosso colega muito inseguro. E sem essa segurança jurídica vai ser difícil trabalhar. Já partindo para o final da nossa entrevista, Vanderlei, queria que você falasse ou esclarecesse mais, né, porque você já falou muito para nós aqui, de que forma a PEC afeta os trabalhos conjuntos do Ministério Público e GAECO nas investigações. Mesmo antes da PEC já está afetando. O ministro revogou uma portaria que existia desde a época do ministro Moro, que permitia essa atuação conjunta fora das rodovias de uma forma bem simples, né? O superintendente regional
por exemplo, o superintendente do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso de qualquer estado, através de uma cooperação com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Estadual e GAECOS, para atuar em operações conjuntas. Hoje, da forma que está posta, somente com uma autorização expressa do ministro, essas operações podem ocorrer. Isso burocratiza, porque às vezes o tempo é um elemento essencial para uma operação conjunta com o Ministério Público. E me surgiu uma dúvida aqui, Vanderlei. Durante o processo de construção dessa PEC, quem trabalha na ponta, os policiais rodoviários federais foram ali perguntados, tiveram opinião dos policiais rodoviários federais sobre a efetividade dessa PEC, sobre como isso funcionaria? Não, em nenhum momento o Ministério da Justiça ou a Casa Civil do governo procurou ouvir a base ou o sistema sindical. A gente não teve nenhuma participação e não foi ouvido ainda. Lógico que se a gente for convidado pelo ministro para participar, para opinar, a gente com toda certeza irá participar e buscar trazer a opinião da nossa base. Tanto é que iremos fazer assembleias no Brasil inteiro, com base nesse anteprojeto, já acolhendo a opinião dos nossos sindicalizados a respeito dessa PEC. Essa era a minha pergunta, Vanderlei. Agora, de que forma o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul vai agir a partir de agora? A gente já tem feito uma série de notas públicas contrárias aos pontos que prejudicam a PRF. A gente tem feito algumas campanhas publicitárias para a população, mostrando a eficiência da Polícia Rodoviária Federal e como isso pode ser afetado, né? E também agora vamos trazer para a nossa base esse anteprojeto de lei, para que a base, nas assembleias, faça e exponha a sua opinião e os pontos que a gente deva levar ao ministro. Tá certo. Então, recebemos aqui nesta manhã o presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul, Vanderlei Alves dos Santos, que nos ajudou a entender melhor o que diz o texto da chamada PEC da Segurança, projeto apresentado pelo Ministério da Justiça no dia 14 de julho. É aí um projeto de emenda constitucional que deve impactar diretamente a execução da segurança pública em todo o país e também impactar o trabalho dos policiais rodoviários federais. Vanderlei, muito obrigado por vir à CBN Campo Grande pelas informações. Eu que agradeço o espaço. Bom dia a vocês. Vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com mais informação no Jornal CBN Campo Grande.